Bem, pessoal, aí nossa terceira videoaula, né, ainda continuando o estudo das integrais e as integrais indefinidas, que é o tópico onde a gente está. Hoje iremos estudar as propriedades das integrais indefinidas. Essas propriedades irão lhe auxiliar no cálculo das integrais indefinidas. Até agora, a forma de a gente achar as primitivas é por memorização, né, das funções que foram derivadas, então não temos nenhuma regrinha. Um exemplo, quando você vai derivar, você tem uma regra lá para derivação, né, que muitos matemáticos chamam de regra do tombo. Então, as integrais também vai haver algumas propriedades que irão lhe auxiliar a achar as funções primitivas. Bem, há uma propriedade, a primeira, essa é muito importante, né? Tomamos como uma regrinha geral aí para o cálculo de integral. É quando você integrar uma x elevado a uma potência n. Esse n serve para qualquer número real, ou seja, esse expoente pode ser número negativo, fração, número positivo, desde que esse n seja diferente de menos 1. Não pode ser menos 1. Por que não pode ser menos 1? Porque quando você olhar aqui, ó, como que se desenvolve a regrinha, o denominador vai ser n mais 1. Se ele for menos 1, o denominador zera. E a gente sabe alguns problemas ligados aí a denominador igual a zero, né, as indefinições. Então, por isso que esse expoente, quando for x elevado a menos 1, você não vai conseguir calcular assim. Agora, para x elevado a qualquer número real, essa regra é válida e essa regra você consegue achar a primitiva. Então, o que a regra diz? Integral de x elevado a qualquer número real, exceto menos 1, dx. Como é que integra? Você vai pegar esse x aqui e o expoente você vai somar 1 a ele. Então, se for x quadrado, vai ficar x elevado a 2 mais 1. E, além disso, você divide por n mais 1. Então, soma 1 ao expoente e divide pelo expoente mais 1. E não esqueça sempre de colocar mais a constante. Então, essa é uma regrinha aqui, é essencial essa. Com ela você calcula, resolve grande parte dos nossos exercícios. Ela é fundamental e vamos utilizar ela agora nesse exemplo. Que calcula a integral de x elevado a 4 dx. Então, ó, a gente pode aplicar ela. X elevado a um expoente real, tá vendo? Igual tá a propriedade. Então, tá aqui o desenvolvimento. Então, vamos lá. Integral de x elevado a 4 dx. Aqui. O que faz? Apliquei a propriedade 1. Ó. Fica x elevado ao expoente que é o 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Igual está a propriedade aqui, ó. N mais 1 sobre n mais 1. Então, n mais 1 sobre n mais 1, onde n é o expoente aqui. Mais a constante. Nunca esqueça de colocar mais a constante. Ó, a partir do momento que você desenvolve e aplica essa propriedade, a integral já está resolvida. Então, você não coloca mais o símbolo de integral. Tá vendo? Então, aplicou a propriedade, não carrega mais o símbolo. Aí já acrescenta a constante. Isso é igual. 4 mais 1, 5. Então, fica x elevado a 5 sobre 5. Mais a nossa constante. E assim, você calculou essa integral. Ou seja, a primitiva desta função é x elevado a 5 sobre 5. Quer ver se é verdade? Deriva isso aqui, ó. Ao derivar, se achar x elevado a 4, né? Ao derivar isso aqui, quer dizer que é verdade. Observa. Quando você derivar isso aqui, ó, vai ficar 5x elevado a 4. 5 dividido por 5 dá 1. Fica x elevado a 4 só. Então, isso aqui é verdadeiro. Essa é a sua primitiva. Então, o exercício é este aqui, está resolvido. Outra propriedade também que auxilia, pode ver agora o que eu venho mudando. A gente, comparado com o anterior, aqui eu tinha x elevado a 4, né? Então isso aqui serve para x elevado a 5, x elevado a menos 3, x elevado a 1 sobre 2, tudo sai por essa regra geral do jeito aqui, tá bom? Agora, qual é a diferença do anterior, esse exemplo? Tem um número multiplicando, ó. Lá não tinha, lá era só x elevado a 4. É a propriedade 2. Faz o seguinte, se você tiver uma constante, um número real, tá vendo? K pertencente ao real. Se você tiver uma constante multiplicando uma função diferenciável em x, essa constante aqui, ela pode sair para fora
da área da região de integração, da função integrada, do integrando. Ou seja, tinha um K aqui multiplicando, tá vendo a constante? Então você pode tirar ela aqui, ó, e ficar K vezes a integral da função. Isso facilita, observa. Vamos calcular esse exemplo, ó. Integral de 3x elevado a 4 dx. Bom, aplicamos isso, ó. Tá vendo a constante 3 aqui? Olha lá, ó, saiu para fora da região de integração, ó. Então fica 3, tirou 3, tá? Uma constante multiplicativa, ó. Tem que estar multiplicando. Se fosse 3 mais x elevado a 4, não podia. É porque é uma constante que está multiplicando. Então se tiver uma constante multiplicando a função, ela sai, ó. Fica 3 vezes, aí sim, integral de x a quarta dx. O que a gente faz agora? Agora vamos integrar x a quarta dx. O 3 não precisa integrar, que já está fora. Então toda constante multiplicativa sai para fora da integral. Então vai ficar 3 vezes o resultado dessa integral. Vimos anteriormente, né? Como que integra x elevado a 4? Vai ser x elevado a 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Mais a constante. Observe que é aqui que eu integrei, ó. Já somei a constante. Aqui a gente só estava arrumando a integral. Nessa parte. Então a gente só estava organizando ela. Nessa aqui, já passamos a integral. Aplicamos aquela propriedade de 1. Então, você já carrega a constante e não traz o símbolo de integral. Daí, x a quarta mais 1, x elevado a 4 mais 1 vai ficar x elevado a 5. No denominador, 4 mais 1 fica 5. Então, você vai ter 3, que estava aqui. Olha o 3 aqui, ó. Você vai ter... Você vai ter 3 vezes x elevado a 5, que é o resultado de x elevado a 4 mais 1, sobre 5, que é o resultado de 4 mais 1, mais a nossa constante. Aqui, esse passo aqui eu só organizei, ó. Então fica 3x elevado a 5, né? Multiplicando, sobre 5, e mais a constante. E está terminada aí a nossa integral, calculamos ela. Então o resultado da integral de 3x elevado a 4 dx é 3x elevado a 5 sobre 5 mais qualquer constante. Isso aqui é famílias, então, de primitivas. Pronto. Então já sabemos usar duas propriedades. Primeira, da regrinha geral. Essa aqui que nós vimos no slide anterior. Né? Soma um expoente, divide por n mais 1. E agora, sempre que você tiver uma constante, você também vai conseguir. Basta tirar a constante para fora da região de integração. Mais uma? Agora se você tiver... Isso aqui vale tanto para adição como subtração, logicamente, né? Então, o que você pode fazer? Se você tiver integral da adição ou subtração de duas funções, você pode separar as integrais. Integral de uma mais a integral de outra. Sempre que você carrega o símbolo de integral, tem que vir acompanhado em que variável você está derivando. Então, um dx. Ó. Então, por isso fica um dx para essa integral e outro para outra. O importante é isso, a separação. Integral de uma mais integral da outra. Então, essa propriedade é muito útil. Por quê? Com esse exemplo aqui, ó. Calcule a integral de 3x elevado a 4 mais 2x dx. Ou seja, você pode pensar isso como sendo duas funções. Ó. Primeira função, 3x elevado a 4. Segunda função, 2x. Então, o que a gente pode estar fazendo? Vamos ver aqui embaixo, na região azul, roxo, sei lá que cor é essa. Calcular as integrais separadas. A integral de uma, aqui, ó, integral de 3x a quarta dx, mais a integral da outra, que é 2x dx. E aí, você faz uma de cada vez. Integra uma mais o resultado da integral da outra. Gente, eu estou fazendo tudo passo a passo para auxiliar vocês. Logicamente, né? Quando vocês já estiverem bastante familiarizados com as integrais, vocês já podem fazer direto. Às vezes, no futuro aí bem próximo, vocês já vão pegar desse passo aqui, onde está a setinha do mouse, e já vão pular para cá, ó, pra vocês terem uma ideia. Esse tipo de integral que é muito fácil. Então vamos lá. Separou as integrais, ó, propriedade 3 nos permite fazer isso. Tá vendo? Aí você tem, o 3 estava multiplicando, ó, propriedade anterior. Aqui desse passo, do segundo passo aqui pro terceiro, ó. Então vamos ver, ó, tem um passo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passos aí até a resposta. Então, do primeiro pro segundo, separamos as integrais. Certo?
Do segundo para o terceiro, apliquei a propriedade de tirar as constantes multiplicativas. Ó. Sai para fora o 3, o 2 aqui também, ó, viu? De cada uma, as constantes que estavam multiplicando saíram para fora da região onde estava integrando. Então você tem 3 vezes a integral de x à quarta, mais 2 vezes a integral de x. Agora, do terceiro para o quarto passo, o que você faz? Aplica a regrinha já de integral. A gente já sabe integrar qualquer x elevado ao expoente real. Então, como é que faz? Fica x à quarta mais 1 sobre 4 mais 1. Como o 3 estava multiplicando, continua sendo multiplicado aqui. Mais, agora a outra. Integral de 2, x elevado... Quando não tem nada em cima, significa que tem o número 1, né? Então é x elevado a 1. Aí vai ficar x 1 mais 1 sobre 1 mais 1, certo? Então, do quarto para o quinto passo, só somei aí, né? 4 mais 1 é 5, então vai ficar 3x elevado a 5 sobre 5, mais 2x quadrado sobre 2, 1 mais 1. Mais a constante, nunca esqueça. Pode ver, depois que você aplicou a propriedade aí, vamos chamar de regra geral da integral para ficar fácil pra gente. Essa regrinha aí de integrar as funções x elevado a n. Depois que você resolve ela, pronto, não carrega mais o símbolo de integral, tá vendo? Aí já aparece a constante. E daqui pra cá só melhorei a escrita, ficando 3x elevado a 5 sobre 5, mais 2x quadrado sobre 2, mais uma constante. E desse para o último passo, 2 dividido para 2 não é 1, então vai ficar 3x elevado a 5 sobre 5, mais x quadrado ou 1x quadrado, mais uma constante. E acabou. Então a primitiva dessa função 3x elevado a 4 mais 2x é 3x elevado a 5 sobre 5, mais x ao quadrado mais c, a constante. Certo? Então, calculamos essa pela propriedade 3. Então, essa aula de hoje nós vamos trabalhar com essas 3 propriedades. A regrinha de x elevado a n, integrar, a da multiplicação pela constante, ou da constante multiplicativa, que sai da integral, e por fim, a da adição ou subtração. Isso equivale tanto para quando tiver uma somando ou subtraindo. Coisas que ajudam vocês. Tem aqui uma tabela de integrais indefinidas, tá? Isso vai ser útil para os cálculos. Integral de uma constante vezes a função. Essa primeira aqui, a constante sai para fora da região que está integrando. Certo? Sempre que você tiver... Então essa aqui a gente viu essa propriedade. Aqui, outra propriedade também estudamos, essa. Vamos aqui destacar quais que a gente estudou. Então, vimos essa na aula de hoje. A constante sai para fora, né, da região de integração. Vimos essa aqui. Integral da soma de duas funções. O que faz? Pode separar a integral de uma mais a integral de outra. Também estudamos. Essa aqui que é fundamental para vocês calcularem. Com ela você calcula quase tudo. Integral de x elevado a um expoente em n. Como é que resolve? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante, desde que o n não seja um número 1. Então foram essas 3 que nós trabalhamos aí na aula de hoje, certo? Essas aqui são outras, vamos mudar a cor aqui para destacar, que ajuda. Quando você estiver integrando um número, por exemplo, integral de 2, isso aqui, esse k está representando então uma constante, como se fosse integral de 3, 2, um número negativo menos 2, certo? Então qual é a resposta? Imediato. Integral de 2, 2x. Integral de 7, 7x. Integral de k, kx. Certo? Mais a constantezinha, né? Sempre. Então sempre que você estiver integrando apenas uma constante, a resposta é a constante x, kx. Então um número x. Diferente daqui, eu quero uma constante multiplicativa. Aqui é a constante multiplicar a função. Aqui é quando integra só um número. Integral de 2, integral de π, integral de 10. Quando você só integra esse número, a resposta é o número vezes x. Então essa propriedade aqui também, essa tabela, né? Tabela de integrais auxilia. É lógico que isso aqui, com ela você sai logo das propriedades que nós apresentamos. Isso aqui não precisa nem memorizar. Outra. Integral de e de x. Essa é fácil. Sempre que você integrar e elevado a x, a resposta é e elevado a x. Então, se aparecer um exercício, integre e elevado a x. Resposta e elevado a x mais a nossa constante. Integral do seno menos cosseno. Integral do cosseno é seno. Então,
Os demais vou deixar para vocês estarem analisando, né? Elas vão cair. Essa aqui também vale a pena já a gente falar agora. Quando você tiver integral de 1 sobre x, a resposta é ln de x. Então tá aqui uma tabela de integral, facilita. Isso aqui, à medida que você vai resolvendo as listas que eu vou estar deixando, você nem vai precisar mais olhar para ela. Vai ficar já bem gravado na sua mente aí, não vai precisar se preocupar em decorar nada. Tá certo? Bom, vamos dar continuidade então. Seguir para o nosso próximo slide aqui. Ih, gente, ainda estou aprendendo a mexer nesse programinha aqui que faz essas gravações. Esqueci de tirar as setinhas aí. Acabou, agora sim, podemos continuar. Então, próxima apresentação. E aqui são exemplos que está no material que eu deixei para vocês na plataforma, um livro de cálculo 2, que esse Kawabe utiliza. Então tem esses exemplos lá. Então vamos ver aqui. Integral de 5x elevado a 7 mais 3 dx. Né? O que ele faz? Primeiro, ele separa as integrais, tá vendo? O integral dessa função mais a integral do 3. Ó. Certo? Depois, tá multiplicando, tirou essa constante multiplicativa para fora, vai ficar 5 vezes a integral de x elevado a 7. Aqui compensa eu mostrar uma coisa para vocês, que aqui, ó, integral de 3x de 3dx. O que ele fez? Ele tirou esse 3 para fora multiplicando, tá vendo? Eu já faria direto, como a gente viu lá na tabelinha, integral de qualquer número, integral de qualquer k, é kx. Então, daqui para esse passo, ele vai acabar chegando logo na resposta, 3x. Então, dessa forma que ele faz, é mais detalhado. Como eu mostrei, aquelas tabelas, muitas daquelas propriedades não precisa memorizar, porque decorre de algumas dessas que nós estudamos. Mas, ele quis fazer passo a passo. Então, daqui eu já faço direto. Integral de 3 é 3x. Então, integral de qualquer número, dx, é um número vezes x, certo? Aí ele continuou. Aí a gente tem, então, aqui, ó, integral de 5x elevado a 7, tá aqui, ó. Ele separou as integrais, 1 e o 5 que estava multiplicando saiu aqui da região de integração, certo? Aí aqui embaixo ó, já aplicou a regrinha geral lá. Entre 7, x elevado a 7 vai ser x elevado a 7 mais 1 sobre 7 mais 1. Outra coisa que ele faz que eu trabalho diferente, ele deixa aqui, ó, constantes, tá vendo? Uma aqui e deixou outra aqui. Você pode só colocar um mais k só. Tá resolvido, igual ou mais c, tanto faz. Não precisa ficar colocando duas constantes para cada uma, porque a soma de constantes é uma constante. Então, igual ele faz aqui, ó. Tá vendo? Então você só pode colocar um mais c que tá resolvido. Não precisa ficar se preocupando com isso. Beleza? Então, aí é só resolver, ó. O que você tem então? 7 mais 1, x elevado a 8 sobre 8 mais 3x mais a sua constante. E a resposta final está aqui. Essa é a nossa função primitiva, certo? Ele faz passo a passo, né? Então, a gente já, essa parte igual dessas constantes aqui, ó, às vezes pode confundir vocês, ficar somando constante toda hora. Já pode fazer direto, colocar só mais um c aqui e está resolvido, beleza? Então, se fosse eu resolvendo, eu estaria só colocando um mais c aqui no final, esse C1 e C2 dele eu nem ia trabalhar assim. E daqui eu já colocaria a resposta direta, 3x. Observa, depois que integrou, depois que colocou a constante, ó, aplicou a regrinha de x elevado a n mais 1, não carrega mais o símbolo de integral. Então esse é um exemplo que está na apostila. Outro exemplo também que está lá é essa aqui, ó, integral de 5 vezes seno de x. Aqui você tem o 5 que está multiplicando. Só um pouquinho. Aqui. O 5 que está multiplicando, o que ele faz?
Ó, sai para fora da região de integração. Então fica 5 vezes a integral de seno de x dx. Integral de seno de x, a gente tem aquela tabelinha lá, ó. É menos cosseno de x. Então vai ficar 5, que é a constante que saiu, vezes o resultado dessa integral. Integral de seno de x menos cosseno de x, mais k. Daí, você tem... já só vai arrumando as respostas. Você vai ter aqui menos 5 cosseno de x mais c, que é a resposta final. Essa parte aqui, ó, já... Daqui... Você já pula pra cá, ele faz aqui só arrumações, tá? Não precisa se preocupar não. Então, a gente pode dividir esse exercício em 3 partes. Aqui, desculpa, 4, né? Dessas 4 partes. Então, quando chegou aqui, ó, integrou, integral de seno de x menos cosseno de x. Então, vai ser 5 vezes menos cosseno de x mais uma constante qualquer. Outro exemplo, ele traz esse aqui um pouco mais arranjado, vamos chamar assim, que vai ser a integral de 1 sobre 2 vezes x mais seno de x menos 4 cosseno de x dx. Isso aqui só assusta você olhando assim, mas ela é bem simples. Por que ela pode se tornar simples? É porque nós estudamos. Ó. Primeira coisa que eu faria, separa a integral. Integral dessa, mais a integral dessa, menos a integral dessa. Foi isso que ele fez, ó. Separou os integrais. Então separa em 3 integrais. Certo? 1, 2, 3. As constantes, sai tudo para fora aqui, ó. Constante 1 sobre 2 saiu para fora, passou a multiplicar. E a constante menos 4. Agora ficou fácil, ó, só integrar. Integral de x dx. Quando não tem nada é o número 1, lembra? Então vai ser x elevado a 1 mais 1, que dá 2. Daí que saiu esse 2 aqui, sobre 2. Integral do seno de x, menos cosseno de x. Integral de cosseno de x é seno de x. E aí você só arruma as integrais. Então você vai ter x² sobre 4. Aqui. 2 vezes 2 é 4, né, gente? Aí, menos, mais com menos aqui, ó. Cosseno de x. Menos 4 seno de x. Mais o c, que é constante. Então esse monte de c que ele coloca, não precisa. Eu coloco só um aqui que resolve o problema. Eu colocaria x² sobre 2 vezes 1 sobre 2. Menos cosseno de x, menos 4 seno de x mais c. Entendeu? Não ia ficar colocando esse monte de c como ele faz aqui, não. E pode ver aqui no final aqui, onde c é igual a c mais 1, c1 mais c2 menos c3. E ele arruma. Isso ele só faz para deixar detalhado na apostila. Gente, é isso então a aula de hoje. E espero que teremos mais atividades e talvez coloque mais alguns vídeos aí de exercício resolvido para vocês. Obrigado.